Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, dando oficialmente início ao terceiro bimestre. Nós vamos começar a tratar alguns assuntos que são aplicações da última coisa que nós estudamos, que é a polaridade das moléculas. Então a gente vai ver por que a gente estuda se uma molécula é polar ou apolar. Então as nossas próximas duas aulas vão ser referentes a isso, tá? Não, essa primeira aula, principalmente, ela é bem simples, entretanto, é necessário que você saiba classificar uma molécula como polar ou apolar. Então, é importante que você tenha assistido a aula anterior. Assim como classificar se uma molécula é polar ou apolar, você depende de desenhar as estruturas, saber fazer as ligações covalentes, né? Então, os assuntos de química, como eu havia comentado com vocês, um vai puxando o outro. E para você entender, por exemplo, a aula de hoje, você precisa ter entendido assuntos anteriores, certo? Vamos começar aqui, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o conceito de solubilidade. Vamos lá. O que eu quero dizer com uma substância ser solúvel em outra, tá? Se as substâncias são solúveis, pessoal, significa que elas vão se misturar completamente, de tal maneira que quando eu misturar essas duas substâncias, eu vou enxergar como se fosse uma coisa só. É algo que vocês devem ter estudado no ano passado, conhecido como sistema homogêneo. Tá? O que significa o sistema homogêneo? É quando você enxerga uma única coisa. Qual é o exemplo, por exemplo, de duas substâncias solúveis? Uma é o exemplo de água e sal de cozinha. Então, com certeza, vocês já devem ter visto isso. Se você pegar uma pitadinha de sal, jogar na água e mexer bem, o sal ele vai sumir, né? Na verdade, não é que ele desapareceu. Se você beber aquela água, você vai perceber que ela está salgada, ou seja, o sal ele ainda vai estar ali, só que você não consegue mais enxergar. Você passa a ter uma mistura de sal com água, mas visualmente você enxerga como uma coisa só. Então, o sal ele é considerado uma substância solúvel em água, certo? Outro exemplo que eu trouxe aqui para vocês, pessoal, é o sulfato de cobre. É um outro tipo de sal, não comestível, tá? Isso aqui você não pode ingerir de jeito nenhum. E ele tem essa coloração azul. Quando você dissolve o sulfato de cobre em água, a água adquire uma coloração azul, mas continua sendo um sistema homogêneo. Tá? Por mais que você saiba que tem alguma coisa dissolvido na água, você não consegue ver. Você vê somente um líquido azul, né? Então, o sulfato de cobre é uma substância solúvel em água. E o que seria algo insolúvel? Seria algo que não se mistura. Então, aqui a gente tem alguns exemplos bem simples para pensar. É o caso, por exemplo, de areia com água. Se você joga areia na água, mesmo que você mexa bastante, você continua vendo areia, né? Você continua identificando que tem duas substâncias ali. A areia, ela não dissolve, ela não se mistura completamente com a água, certo? Então, a areia, ela é uma substância insolúvel em água. O mesmo acontece com óleo. Se você mistura óleo com água, na verdade você acaba criando um sistema de duas fases, né? Você fica uma parte embaixo que é a água e uma parte em cima que é o óleo. Lembrando, quando você consegue identificar que há duas ou mais substâncias, né? Você tem um sistema heterogêneo. Bem, e por mais que você mexa o óleo na água, você continua vendo umas gotinhas de óleo espalhado por ela. E se você deixar essa mistura de óleo com água parada por um tempo, essas gotinhas, né, depois de você mexer, elas vão começar a se juntar e ir para cima e se separar da água. Ou seja, o óleo, ele também é uma substância insolúvel em água. Tá? Então, esse é o conceito de solubilidade. Solúveis são as substâncias que se misturam, e insolúveis são substâncias que não se misturam, certo? E por que isso tem a ver com polaridade, né? Com aquela classificação que nós estudamos de definir se uma molécula é polar ou apolar? Pessoal, a polaridade, tá? Esse conceito ele está diretamente relacionado com a questão de solubilidade.
E existe aqui um conceito que vai facilitar bastante com que a gente preveja essa questão de solubilidade, que é o seguinte: semelhante dissolve semelhante. Como assim? Se eu tiver uma substância polar, ela vai tender a se misturar completamente com líquidos que sejam polares, né? Então, polar mistura-se com polar. Já se eu tiver uma substância apolar, a tendência dela é se dissolver com outra substância apolar. Enquanto substâncias que polar, se eu tentar misturar com apolar, elas tendem a ser insolúveis, elas tendem a não se misturar. Então, se a gente souber a polaridade da molécula, a gente consegue ter uma noção, consegue prever se ela vai se dissolver em um determinado líquido ou não, tá? E o que a gente vai ter que saber aqui então, pessoal? A água, tá? A água é o líquido que a gente mais utiliza, inclusive todos os exemplos anteriores que eu trouxe para vocês eram referentes à água. E a água, pessoal, ela é uma substância polar. Lembram disso? Nós temos aqui, ó, o oxigênio, 6 elétrons, 2 hidrogênios com um elétron cada. A gente faz aqui as ligações. E para determinar se a molécula é polar ou apolar, a gente pergunta: sobra elétrons livres no átomo central? Sim, né? Então, quando sobra elétrons livres no átomo central, significa que nós temos uma molécula polar. Se a água é uma substância polar, ela vai tender a misturar compostos que sejam polares. Ou seja, normalmente as substâncias que se misturam, que se dissolvem muito bem na água, são substâncias polares, certo? Já os lipídios, que vocês devem estar estudando na biologia, né? Lipídios é o nome que a gente dá para os nutrientes, que são os óleos e as gorduras. Eles são substâncias apolares. Eu trouxe aqui, pessoal, a estrutura de um lipídio para vocês, tá? Só por curiosidade, mas como vocês devem estar vendo, os lipídios ele tem uma estrutura gigantesca e a gente ainda não está trabalhando com essas coisas grandes aqui. Então, eu não vou explicar por que isso aqui é apolar, tá? Eu só vou falar para vocês aceitarem, né, que óleos e gorduras são substâncias apolares. Tanto são substâncias apolares que se você tenta misturar óleo, que é apolar, com água, que é polar, você não consegue. Lembra? Substâncias com polaridades diferentes, elas não se misturam. Beleza? Então, os lipídios são apolares e eles tendem a dissolver substâncias que sejam classificadas como apolares. Beleza? E aqui, turma, nós vamos ter a definição de algumas palavrinhas que podem aparecer nos exercícios de química, tá? Os compostos que se dissolvem em água vão ter que ser polares igual a ela, certo? Esses compostos, eles vão ser chamados também de hidrofílicos. Esse prefixo hidro vem de água, né? A gente usa hidro para referir-se à água, e fílicos significa que é afim de, que gosta de. Então, hidrofílicos são substâncias que gostam, que interagem com a água, né? São substâncias polares. Já os compostos apolares, eles são chamados de lipofílicos. O lipo vem de lipídios e fílicos de afim, né? Então, lipofílico é que gosta de lipídios. Então, eu posso chamar algo polar de hidrofílico, algo apolar de lipofílico, ou eu também posso chamar o polar de lipofóbico. Por que lipofóbico? Bem, se ele é polar, ele não se mistura com os lipídios. O fóbico, né, fobia, vem de medo de, não gosta de. Então, o lipofóbico não gosta de lipídios. Já os compostos apolares, eles não gostam de água, eles não se misturam com a água. Logo, eles são hidrofóbicos, tá? Um exemplo de uma aplicação disso, pessoal, às vezes quando um médico receita um remédio para você, tem situações que o médico fala, ó, toma esse remédio depois do almoço, depois que você comer. Ou há situações em que o médico fala, toma esse remédio antes de comer, tá? Por que tem essa diferença, às vezes, de um medicamento ser melhor você usar antes ou depois de comer? Normalmente,
os medicamentos que você toma depois de comer são os medicamentos apolares. O que acontece? Esses medicamentos eles vão se misturar bem com a gordura, com o óleo, né, do alimento que você está ingerindo. E aí vai facilitar a absorção pelo seu corpo. Os remédios apolares costumam ser receitados para que você ingira depois de comer. Já os remédios polares, eles não interagem bem com o alimento, com a comida, né? Então, você tomar ele junto com a comida pode atrapalhar a absorção dele. Então, normalmente, os remédios polares você tem que tomar de estômago vazio. É um exemplo, então, de uma aplicação desse conceito, certo? E aqui, pessoal, a gente tem alguns exercícios. Esse exercício 1, ele é bem interessante, que ele fala o seguinte, ó. Um tecido branco ficou manchado com iodo, a fórmula é I2, que apresenta uma coloração escura. Eu, inclusive, coloquei aqui no slide uma imagem de um tecido manchado por iodo, né, para vocês verem. Às vezes, utiliza-se iodo para tratar feridas no seu corpo, não sei se vocês já viram isso, né? Só que o problema é que o iodo ele mancha muito fácil. E aí ele pergunta para nós, para remover essa mancha, é melhor usar água ou tetracloreto de carbono? E por quê? Pessoal, para saber isso, eu primeiro vou ter que estudar a questão do iodo. O iodo são 2 átomos de I, né, de iodo. O iodo, ele pertence à família 17 da tabela periódica, portanto, ele possui 7 elétrons na última camada. E os elementos que têm 7 elétrons na última camada faz uma ligação. Para eu saber qual que vai ser o melhor líquido para tirar essa mancha, eu tenho que descobrir se essa molécula é polar ou apolar. Se vocês voltarem na nossa última aula, eu disse que moléculas formadas por 2 átomos iguais são moléculas apolares, tá? Então, essa substância que causou a mancha no tecido, ela é apolar. Quem que vai tirar melhor essa mancha? A água. Lembrando que a água ela é uma substância polar. A gente já discutiu isso, né? Eu já mostrei para vocês o porquê agora há pouco. Bem, eu acho que a água não é uma boa opção. Porque se a água é polar, ela não interage, né? Ela não se mistura bem com o iodo, que é apolar. Então, provavelmente aqui não vai ser a água. Outra opção que ele deu para nós foi o tal do tetracloreto de carbono, CCl4. Como que é isso, pessoal? Nós temos o carbono, tá? Que é um elemento com 4 elétrons, e nós temos 4 cloros. O cloro ele é da mesma família do iodo e ele possui 7 elétrons. E eu vou desenhar 4 cloros. Cada cloro faz uma ligação, certo? Vai ficar com 8. E o carbono, que tem 4 elétrons, ele precisa fazer 4 ligações, uma com cada cloro, fechou a estrutura aqui. Aí, para a gente determinar se é polar ou apolar, como é uma molécula formada por vários átomos, né? Mais do que 2 átomos, eu faço a primeira pergunta. Sobra elétrons livres no átomo central? Resposta é não, tá? Todos os átomos ligados ao central são iguais? E a resposta é sim, todos são cloros. Então, pessoal, essa molécula aqui, ela é apolar, tá? Então, o tal do tetracloreto de carbono, ele é um líquido transparente, visualmente ele parece com água, tá? Só que ele serve para dissolver substâncias apolares, como, por exemplo, o iodo. Então, qual dessas substâncias seria mais adequado para tirar a mancha? O tetracloreto de carbono. E aí ele pergunta por quê? Porque essa substância é apolar, assim como o iodo, que é o causador da mancha. Beleza? Fechamos aqui o exercício 1. Pessoal, o exercício 2, ele pede para a gente classificar algumas substâncias em polar ou apolar. Só que, se você observar aqui, eu não estou dando a fórmula química dessa substância, como a gente vinha fazendo na aula passada, né? Na última aula, você tinha uma estrutura química, uma molécula, e aí, usando aqueles conceitos que eu passei para vocês, você dizia se é polar ou apolar.
E como que eu posso fazer isso sem ter a estrutura química? Basta, pessoal, eu pensar se essa molécula vai dissolver na água ou não. Porque se ela dissolver na água, lembrando que a água é polar, eu tenho uma molécula polar. Se ela não dissolver na água, ela vai ter que ser apolar. Então vamos começar aqui pelo álcool. Álcool é uma substância que se dissolve em água? Sim, tá? O álcool, ele se dissolve muito bem em água, portanto ele é uma substância polar. Tanto que o álcool que você compra no supermercado, aquele álcool líquido, fala que é álcool 70%, por quê? Porque ele já é uma mistura de 70% de álcool com 30% de água, né? Você não consegue ver que são dois líquidos que estão misturados, você vê uma coisa só, mas é a mistura de álcool com água. Eles se misturam muito bem. Logo, o álcool é polar. E a gasolina, pessoal? Talvez não seja uma situação tão corriqueira, mas gasolina ela não se mistura com água, tá? A gasolina, por não se misturar com água, ela é uma substância apolar. E como dá para saber isso, galera? A gasolina ela é um derivado do petróleo. E vocês talvez já devem ter visto no noticiário, né, quando acontece de ter um derramamento de petróleo no mar, o petróleo ele fica em cima, ele fica boiando no mar. Por quê? Justamente porque o petróleo ele é apolar e ele não se mistura com a água, né? Se ele se misturasse, ele ia se dissolver e ia se espalhar lá para todo o oceano, para o fundo do oceano. Como ele não dissolve, ele fica flutuando, ele fica em cima da água. Tá? Então, o petróleo ele é apolar, a gasolina ela é um derivado do petróleo, ela também é apolar, certo? Graxa. Isso aqui, ó, para todo mundo que já sujou a mão de graxa, percebe que se você suja a mão de graxa, vai na torneira e tenta tirar, não sai. Não sai por quê? Porque a graxa ela é apolar, ela não mistura com água. O açúcar, pessoal, açúcar dissolve muito bem água, né? A gente coloca, por exemplo, açúcar num suco, mexe e o açúcar some, então ele é polar. E a acetona, que serve aí para tirar o esmalte da unha. A acetona também é uma substância polar. Inclusive a acetona que você compra em farmácia também é uma mistura, tá? De água com a acetona. Beleza? Então, ó, se eu souber que mistura com água, provavelmente essa substância vai ser polar. Se não se mistura com água, provavelmente essa substância vai ser apolar. E aqui uma discussão interessante que eu quero para encerrar a nossa aula. Será que a nossa pele ela é polar ou apolar? Como será que eu consigo determinar isso, pessoal? Para responder essa pergunta, eu vou imaginar duas situações, tá? Uma é você molhando a sua pele com água, tá? E a outra é você sujando a sua pele com graxa. A gente sabe que a água é polar e que a graxa ela é apolar. Agora pensa o seguinte, quando a sua mão entra em contato com a água, você percebe, pessoal, que a água ela fica em gotinhas, ela não gruda muito bem na sua mão. Tanto não gruda que se você chacoalhar ela, essa água sai voando, tá? Isso significa, então, que a água ela não interage muito bem com a nossa pele, tá? Ela até gruda, mas ela não gruda tão bem assim. Agora, se você, por exemplo, pegar graxa ou pegar mesmo óleo de cozinha, né? Quando você suja a sua mão com óleo de cozinha, né? Não adianta você mexer a mão que o óleo não sai, né? O óleo, ele interage, ele gruda muito bem na nossa pele, né? Assim como a graxa. Se o óleo é apolar e ele interage com a nossa pele muito bem, significa que a nossa pele ela é apolar. Ela interage melhor com as substâncias que também são apolares. Entendido? E existe um grupo de substâncias, né? Bem, vamos lá a situação. A sua mão está suja de óleo, está suja de graxa. Se você usar só água, você não consegue tirar esse óleo nem essa graxa. Você precisa apelar para um sabão, para um detergente, certo?
Essas substâncias, pessoal, que é o sabão, que é o detergente, elas são conhecidas como surfactantes. E como que essas substâncias funcionam, pessoal? Elas são moléculas, são estruturas químicas que têm uma parte polar e outra parte apolar. E que nem aqui, ó, a gente, como comentei com vocês, nós ainda não estudamos uma estrutura química grande, como essa aqui que está sendo apresentada, mas ó, é como se toda essa cauda da molécula aqui, ó, ela fosse apolar. Enquanto a cabeça da molécula aqui, ó, ela seja polar. Então, os surfactantes, eles são moléculas que têm um pedaço polar e um outro pedaço apolar. E eles são usados como produto de limpeza justamente porque, vamos supor lá que você está usando detergente para lavar sua mão. O detergente, pessoal, a parte apolar da molécula vai grudar no óleo que está presente ali na sua mão. Depois que essa molécula de detergente gruda no óleo, você tira o detergente com água, né? A molécula de detergente ela também vai grudar na molécula de água. Então, um pedaço dela gruda na água, outro pedaço gruda no óleo, e você consegue, então, usar ele para tirar, né, essa sujeira, certo? Então, isso acontece com detergente, isso acontece com sabão, isso acontece com shampoo. Tá? E existem alguns alimentos que usam um grupo de substâncias conhecidas como os emulsificantes, ou também chamado de estabilizadores. Quem já fez maionese caseiro, quem já fez sorvete caseiro, talvez já tenha ouvido falar sobre isso. Tá? A maionese, o sorvete, ele envolve a mistura de coisas, de alimentos que não se misturam, né? Então, o que você faz, já que você tem que misturar coisas que não se misturam? Você usa um emulsificante, tá? Que é uma molécula com essa característica aqui, ó, uma parte polar e outra parte apolar, e essa molécula ela vai permitir, então, que você consiga fazer a mistura entre coisas que, a princípio, não se misturariam. Certo? Então, os sorvetes, maionese, entre outros alimentos, eles precisam desse tal de emulsificantes. E para fechar, pessoal, voltando aqui para a nossa imagem de abertura, isso aqui, as meninas talvez já devam ter visto, os cremes demaquilantes, que são bifásicos, trifásicos, né? Que você consegue ver que são 2 ou 3 líquidos diferentes. Por que você tem 2 líquidos diferentes que ficam separados um do outro? Tá? Provavelmente são 2 substâncias, uma polar e outra polar. Então, como elas possuem polaridades diferentes, elas não se misturam. Elas ficam separadas uma da outra, certo? Aí eu acho que quando as meninas vão usar isso, elas chacoalham, né? Para misturar as 2 substâncias, para passar na pele. E depois coloca o creme demaquilante lá. Né? Daqui a um tempinho, essas substâncias que você misturou, elas começam a se separar de novo. Então, a estrutura aí desses cremes demaquilantes bifásico é justamente o fato de você ter uma molécula polar e outra apolar. Certo? Fechamos então, pessoal.